Você já se sentiu paralisado ou de alguma forma atrapalhado pela sua própria ansiedade? Como você administra os seus medos? Aqui é o Fábio Brongar da FLB Capital e hoje eu quero compartilhar com você 3 pontos de vista que são verdadeiros segredos. Não só para entender o medo, como também para superá-lo em qualquer ocasião. Você quer saber quais são? Vem comigo até o final desse vídeo. É muito normal que diante de uma situação importante ou de uma situação onde não se tem o controle, as pessoas fiquem nervosas. As pessoas tenham medo. Embora muitas vezes você possa imaginar que isso só acontece com você, isso não é bem assim. Você, eu, todos nós sentimos medo. Nós sentimos medo diante daquilo que não dominamos e algumas vezes sentimos até um pouco de ansiedade. Isso tudo é muito normal. Mas quando o seu medo ou a sua ansiedade tem a tendência de paralisar você, de fazer você perder o seu centro de controle, o seu centro de poder, então há algo de errado. E é nesse momento que você precisa conhecer e ter a capacidade de aplicar algumas técnicas. É nesse momento que você quer e precisa ficar centrado, com os seus pés no chão, para encarar o desafio que está por vir para você. Muitas pessoas querem aprender a enfrentar os seus medos. Seja o medo de iniciarem o seu próprio negócio, medo de não prosperarem nele, medo de iniciar ou de manter um relacionamento, o medo de ficarem sozinhas, o medo de saírem das suas zonas de conforto, o medo de se posicionar ou de falar em público. No nosso dia a dia, há muitos momentos em que somos consumidos pelo medo. Como eu já disse para você, sentir medo e sentir ansiedade em um certo nível é natural. O problema é o que fazemos com o medo que sentimos. Normalmente, nós usamos o medo de uma forma errada. E é por isso que eu estou aqui trazendo para você 3 técnicas que vão ajudar você a superar esse problema. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você precisa mudar o seu relacionamento com o medo. E esse relacionamento não muda da noite para o dia. Mas existe uma coisa que pode mudar agora, que é a sua consciência e a sua compreensão sobre o medo. Muitas pessoas, e provavelmente você se inclua nisso, acreditam que o medo é algo muito ruim. Então, quando percebem que estão com medo, elas paralisam, até que a situação que causou esse medo desapareça e o medo vai embora. O que eu quero que você perceba nesse vídeo é que o medo não é o seu inimigo. O medo é uma emoção como qualquer outra. Então o medo é como a alegria, como a compaixão e como o amor? Sim, é. E ele tem o mesmo poder que tem qualquer uma dessas emoções. Se você pensar bem, é uma emoção como todas as outras, mas nós sempre damos a ele um poder muito maior. E consideramos o medo como o vilão dessas emoções, como algo ruim. E o medo não é o vilão, ele é apenas mais uma emoção. E o que acontece quando você usa o medo de uma forma correta é que o medo alimenta você com informações importantes. Se você entender o que eu estou dizendo aqui agora, isso pode fazer uma diferença enorme para a sua vida. E quem está falando para você é alguém que já teve muitos medos. Já tive medo de me posicionar em público, medo de fazer uma pergunta, tive medo de não ser inteligente o suficiente para determinadas funções ou tarefas que eu recebia, eu já tive medo de ser julgado pelas pessoas, enfim, uma longa lista de medos. O medo é algo que toca todos nós, mas o que você faz com ele é o que vai fazer a diferença na sua vida. Pense sobre isso. O medo, na verdade, está alimentando você com informações que você precisa no momento de dificuldades. Ele surge como um sinalizador que vai dizer para você: vá e traga mais informações sobre esse assunto. Só assim você vai se sentir mais à vontade, você vai se sentir mais empoderado. E buscando essas informações, você dissipa o medo. Você vai fazer com que esse medo desapareça completamente de dentro de você. O medo é algo que diz para você: espere, você pode estar precisando de ajuda.
Então, de certa forma, o medo está sempre falando com você. E se você tiver um bom relacionamento com ele, ele vai indicar exatamente o que você deve fazer. Ou seja, o medo pode fazer com que você se mova mais devagar, quando for preciso agir com mais cautela. Ele pode fazer com que você se mova mais rápido, se entender que uma oportunidade pode estar sendo perdida. Ele pode fazer com que você busque alguém para treinar você em uma determinada finalidade. E pode fazer com que você mesmo comece uma pesquisa para entender melhor sobre determinado assunto. Enfim, o medo está sempre alimentando você. E se você olhar para o medo como um informante, ele sempre estará ajudando você a suprir uma necessidade. Então não tenha o medo como seu inimigo. Em vez disso, quando sentir medo, pergunte o que você pode fazer para que ele desapareça, para que ele se torne um nada dentro de você. A segunda coisa que você precisa saber sobre o medo é que o medo é uma história inventada sobre alguma coisa que ainda não aconteceu. E você inventou essa história. Por exemplo, uma pessoa que tem a preocupação de que o seu negócio não dê lucro e que ela possa perder o seu próprio dinheiro. Isso ainda não aconteceu. Ela construiu essa história e está projetando isso para o seu futuro e sentindo uma energia chamada de medo, que surge exatamente dessa história que ela criou. Ou uma pessoa que esteja com medo de se machucar em uma relação. Ela ainda não se machucou nessa relação, mas ela está projetando uma história para o seu futuro. Então preste bem atenção. Toda vez que você sente medo baseado em alguma coisa que ainda não aconteceu, é porque você mesmo criou essa história. E da mesma forma que você é capaz de fazer uma história que gere o medo em você, por que não ser capaz de fazer uma outra história? Uma história que empodere você. Se você projetou na sua mente uma primeira história que causou medo, construa uma segunda história que substitua a primeira. Você pode pensar, eu estou com medo de me machucar nessa relação e eu não sei se essa pessoa é realmente o que eu imagino que ela seja. Eu não sei se eu sou o suficiente para essa pessoa. Ok, você pode viver com essa história. Ou você pode construir uma nova história, como por exemplo, essa relação tem tudo para me fazer feliz. Essa pessoa é ótima para mim e eu também sou exatamente o que ela precisa. Você consegue perceber a diferença? Sempre que você identificar esse medo em você, convide a você mesmo para construir uma nova história. Uma história que permita a você viver uma experiência para só então decidir o que serve e o que não serve para você. Uma terceira coisa sobre o medo é que o medo de falhar é normal, porque falhar é normal. Falhar é normal. A diferença entre você e uma pessoa mais bem-sucedida é que essa pessoa falhou mais vezes do que você. Porque quando você dá a você mesmo a permissão para falhar, quando você realmente se permite falhar, você está, na verdade, dando a você mesmo a permissão para prosperar, para ir além. Porque se você tem tanto medo de falhar que você nunca dá um passo para frente, ou melhor, você nunca dá um salto na direção do seu crescimento, você realmente não vai falhar, mas também nunca vai prosperar, nunca vai ir além. Então falhar é normal desde que você faça como fazem as pessoas bem-sucedidas, falhar e seguir em frente. Tem uma citação do Winston Churchill que diz: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica incandescente. E ele dizia: eu não falhei, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionaram. Essas são histórias de coragem, esses são exemplos de superar o medo e encontrar o sucesso. Você já deve ter se deparado e ainda vai se deparar muitas vezes com o medo na sua vida. É possível que tenha havido situações no passado em que você precisava ir devagar, mas foi muito rápido tentando fugir do medo. Que você precisava ir rápido, mas que ficou paralisado. Em que você
precisava falar, mas que você se manteve calado ou calada. Então, o que você faria se você fosse submetido agora a uma situação onde você não pudesse falhar? Mas o que você faria se você fosse submetido a uma situação onde você sabe que pode falhar, porque falhar é humano? Uma situação onde você sabe que pode falhar, mas que também pode prosperar. O que você faria? O que você faria se não precisasse esperar o medo passar? O que você faria se percebesse que pode amarrar o seu medo, jogar na mochila e seguir em frente, haja o que houver? O que você faria? Começaria seu próprio negócio? Investiria na sua relação? Daria mais chances ao amor? Daria mais chances à amizade? Você se levantaria e faria a sua voz ter valor? O que você faria? Eu quero desafiar você a fazer uma lista do que os seus medos já custaram para você. Talvez isso não o deixe ou não a deixe muito confortável, mas quando você tiver a clareza do que o medo, em qualquer área, familiar, financeira, espiritual, profissional, seja qual for, custou para você, você vai ter absoluta certeza de que você já pagou o preço suficiente por esse medo. Ou seja, já chega. Muitas vezes, quando eu quero ajudar uma pessoa a desconstruir um comportamento que ela não deseja, a primeira coisa que eu preciso perguntar é: o que esse comportamento custou para você? E eu pergunto isso porque precisa ficar claro que ela não deve voltar a uma loja e pagar pelo mesmo produto 2 vezes, porque ela já pagou o preço por isso. E o preço que ela pagou foi o suficiente. Então pense bem. O que o medo já custou para você? O que o medo impediu você de conquistar? Quais alegrias, quais ganhos financeiros, quais relacionamentos você poderia ter tido, mas o medo chegou em você e ficou no seu caminho? Nesse vídeo você viu 3 ferramentas muito poderosas que podem blindar você contra os efeitos negativos do medo. Conhecer essas ferramentas pode não só afastar você do medo e da incerteza, como também pode colocar você diante das melhores oportunidades da sua vida. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você nunca esquecer que Deus colocou as melhores coisas da vida do outro lado do medo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não deixe de compartilhar com as pessoas que são mais importantes para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição e ative também o sino para receber em primeira mão as atualizações do nosso conteúdo. Uma vez por semana ou mais eu vou estar aqui trazendo novos conteúdos que vão ajudar no seu desenvolvimento pessoal e, consequentemente, na conquista de níveis mais elevados para a sua vida. Vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá!